Me apareceu um vídeo aqui acerca de algo que eu me recordo bem. Eu passei cagaço, retratava algo que era muito real pra mim. E vamos ver esse vídeo aqui, um react, né? Que eu faço a respeito de um vídeo de As Fitas de Poughkeepsie. Imagens difíceis de sair da cabeça. O nome do canal é Refúgio Cult. Vamos ver aqui. Se tem um negócio que é capaz de gelar a espinha, são aqueles falsos documentários com imagens realistas, muitas vezes amadoras e com momentos ali assombrosos, e é exatamente isso que acontece com As Fitas de Poughkeepsie. Cara, esse filme é bizarro mesmo, velho. É assim, você acha que é real o bagulho, na boa. Um filme americano que tem ali umas temáticas e uns momentos que com certeza vão ficar na sua cabeça por algum tempo, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Cara, quando eu assisti, quando era mais novo, porra, mano. Cagaço da porra, mano. Nossa senhora. Olha lá. Vê se essa porra aí não dá medo, velho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Não, E tem uma hora hoje a que, gente vai pelo falar amor de de Deus. um outro mockumentary. Eu falei recentemente aqui de Antron, Mulher com a né? fita na Aquele boca. documentário falso que o pessoal fala Loucura. que se assistir pode acontecer alguma coisa, né? Tamo aqui vivaço. E para hoje falar de As Fitas de Poughkeepsie. Um falso documentário também que meu amigo, pelo menos no meu caso, tem Ele uns cai o ânus momentos do glúteo. ali realmente tenebrosos. Eu acho que a densidade, a forma com que esse filme foi feito também Agora funciona bastante. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Bem, As Fitas de Poughkeepsie é um filme lá de 2007, dirigido pelo John Eric Dowdy. E resumindo esse filme bem a grosso John Eric modo, doido. ele intercala em dois formatos basicamente, que é de entrevistas ali, o pessoal falando daquele caso, falando da repercussão, das investigações daquele crime, dos assassinatos e As Fitas de Poughkeepsie. Lucas, o que é Isso que é a Poughkeepsie? treta. Bem, é uma cidade lá no estado de Nova York. Isso que é a treta. O filme em si, ele mostra que é um documentário, mas não dá a entender que é fake, entendeu? Você coloca o cara entrevistado, aí do nada aparece um tape do bagulho, aí volta pra entrevista de um policial. Aí, porra, é muito louco, velho. Dá um cagaço. E aí nessa cidade, durante uma década, teve um serial killer que fez ali, meu amigo, uma baguncinha, né? Matou uma galera e a polícia não conseguia pegar esse indivíduo. E para piorar a situação, o cara fazia questão de gravar, de filmar ali, bem de maneira amadora, mas igualmente assustadora, todos esses seus atos, desde quando ele ia aleatoriamente atrás de alguma vítima, até quando ele conseguia pegar essa vítima e fazia coisas terríveis de todos os tipos, e o filme gradualmente vai mostrando isso pra gente, né? Digamos que comece de uma maneira mais tranquila, não mostrando tanta coisa, e o negócio vai piorando, e aquele cara vai ficando cada vez mais terrível, mais maluco. E a graça do filme tá justamente nisso, né? Em como aquele cara vai evoluindo para alguma coisa ainda pior. E aí tem uns questionamentos aqui nesse filme que eu particularmente achei muito interessante, porque esse cara faz coisas, né, aí inimagináveis, coisas realmente do mal, e até o pessoal da polícia assistindo aquelas fitas Passa mal. encontradas, vendo tudo aquilo ali, eles ficam obviamente psicologicamente e emocionalmente abalados, né? E aí tem uma fala de um instrutor lá da polícia que fala: ó, esse é o momento, vendo essas fitas aqui para um pessoal novato, que vocês vão decidir se continuam ou não nesse trabalho, se vocês querem levar esse tipo de trabalho pesado para o resto da sua vida, e realmente não é nada fácil, viu? E na maioria das vezes, digamos aí que pelo menos 80, 90% do tempo, tudo é feito de maneira muito natural, desde as entrevistas, o pessoal falando do caso e como as coisas aconteceram. De vez em quando tem uma atuação ou outra ali que talvez deixe um pouco a desejar, mas a forma crua como é feito, né? E a organização dessas entrevistas ali também é interessante. E as filmagens amadoras do cara, É terrível. mano, o negócio às vezes ali fica meio granulado, embaçado, a câmera torta, isso causa um desconforto, porque dá uma sensação de realismo. Parece que aquilo ali foi gravado por um De forma maluco mesmo, amadora. que queria captar de qualquer maneira aqueles momentos. Então é assustador com certeza.
E vale a pena lembrar que não necessariamente existe aquela violência, digamos, física, tá? Ela tem aqui, mas também tem certo ponto ali que chega no lance psicológico. Tem isso também. O assassino, ele atormenta ali as suas é igualzinho o Obedece La Morsa. Não sei se vocês estão ligados nesse vídeo. É um vídeo muito antigo de Goré aí da internet. Tem uma hora que o bicho anda assim, ó. Ele coloca o corpo pra trás e anda igual um, sei lá, mano. Não dá pra falar aqui que é aquilo lá, não, velho. Mas eu sei que ele anda igual um circo de Solé Goré. Vítimas de um jeito que deixa também coloca a máscara no queixo, sei lá. E é interessante, né, a gente ver essa manipulação e do que esses caras são realmente capazes e os efeitos que isso gera nas vítimas desses caras. E sim, pode ser um falso documentário, uma história criada, fictícia, mas a gente sabe, acima de tudo, que esse tipo de caso acontece e muito. Existem muitos assassinos desse tipo e pessoas que fazem questão de registrar, questão de ser conhecido, de chamar a atenção para si, e isso que é o mais aterrorizante na nossa sociedade. E esse filme aqui, na minha opinião, mostra isso com bastante competência. Eu dou para as fitas de Poughkeepsie uma nota 8. Se você gosta desse tipo de produção, vai preparado, mas ainda assim, essa tensão e reflexão vale muito a pena conferir. Uma coisa que é interessante é que ele falou ali que não tem violência, mas tem sim. Tem uma hora que eu não sei o que o cara enfia na jugular aqui da mulher, velho. Basicamente, uma gorfação de sangue, sabe? Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Eu tô dando spoiler aqui faz hora. Bem, o que a gente pode falar? Né, o falso documentário vai acompanhando esse maluco, a gente vai notando meio que o desespero da polícia, né, em não conseguir pegar esse cara e não ter muitas informações. Ele era bastante imprevisível. Algumas pessoas consideravam ele um assassino descuidado, desleixado, que não cuidava muito dos detalhes. E aí o irônico é que muitos outros investigadores e tal, pessoal ali da polícia, considerava ele o contrário, um expert, um cara que fazia tudo planejadamente. Não é à toa que ele deu muito trabalho, né? E o cara pegava o pessoal ali aleatoriamente. Ele saía ali com o carrinho dele, ligava a câmera, ia filmando o trajeto, e aí aparecia ali uma potencial vítima, ele parava o carro e dava um jeito ali meio que improvisado de capturar. E não tinha limitação não, né? Poderia ser homem, mulher, criança, e a forma com que ele depois lidava com essas vítimas, né? Ele levava lá pro porão da casa dele, testava tipos diferentes de maldade, né? Seja fisicamente falando, psicologicamente falando. Teve casos que o cara pegou partes ali, né, da galera e distribuiu em cidades diferentes. E para mim um dos aspectos mais interessantes desse filme aqui é que como o próprio assassino vai filmando, parece que a gente está enxergando pela ótica dele, pela perspectiva dele, em primeira pessoa, né? Então em vários momentos até parece ali um slasher mesmo, do cara indo atrás da galera, em certos momentos ali que ele tem um certo trabalho, né? Ele precisa, sei lá, perseguir alguém. Como, por exemplo, tem um casal ali de jovens, 19 para 20 anos, eles estão em casa ali assistindo um filminho, o cara chega lá, né, começa a atacar, acaba matando o cara, perseguindo a menina, pega a menina, leva para casa dele, e aí, né, pior do que matar ela, ele começa a atormentar a menina psicologicamente, como se ele fosse o mestre dela, né? Aos poucos, aquele cara vai matando a menina ali na unha, mas em termos mentais. E essa menina aqui, com certeza, foi a vítima dele que mais sofreu, porque ele manteve ela lá no porão dele, na casa dele, durante muito tempo, diga-se anos, né, amarrada, presa, ali com uma roupa e uma máscara, diga-se de passagem, bastante assustadora. E o pior, o cara ia lá, capturava novas vítimas, né, fazia ela assistir o que ele fazia com elas, e tem um certo momento, pelo menos uma das fitas mostra isso, que ela acaba tendo que matar uma dessas mulheres porque ele obriga ela a fazer isso. E aí, depois de muito tempo, a polícia chega num cara, num ex-policial, e eles estão convictos que é esse cara, porque ele estava ali em algumas regiões em comum de desaparecimento de algumas das vítimas, acabam prendendo esse cara e condenando ele à pena de morte. O cara chega a ser executado e apenas 3 dias depois dessa execução, eles descobrem que o cara
não era o culpado, né? Eles Cara, eu não sei porquê, mas esse filme me lembra o Telefone Preto. Mesma vibe. têm evidências ali que ele não era o O cara se assassino. sente Muito impune. pelo contrário, né? Além deles terem matado o cara errado, o assassino estava à solta, fazendo novas vítimas, tranquilão. Inclusive, um pouco depois tem uma cena que ele Essa captura uma cena é um mulher, caralho, né? velho. Prende a boca dela ali e tal. Essa E esse cena. cara chega ali meio que engateando com uma máscara na cabeça. Essa cena aqui é bizarra, É do né? O caralho. cara fazia questão de captar uns momentos ali para depois serem assistidos, provavelmente pela polícia, para dar aquela gelada mesmo no Você corpo. tá maluco. Aquilo lá é quase que... Por fim, depois de quase uma década, não foi pego pela polícia, o próprio assassino, né, deu ali o endereço da casa, né, claro, enviou para a polícia, saiu fugido, a polícia chegou na casa dele, né, ele não estava lá obviamente, mas estava todas as fitas, todos os trabalhos que ele realizou durante aquele ano. E aí, para piorar a situação, lembra da menina que foi capturada por ele? Tava lá ainda, né, a coitada presa, Caralho. com máscara e Eu tal, não lembrava dessa parte. completamente perturbada, completamente afetada. O lado humano dela ali tinha praticamente desaparecido. lembrava, não. Tava numa situação bem triste mesmo, e ela passou cerca de 8 anos com aquele cara, né, convivendo, sofrendo todos os tipos de ataques. E aí ela acabou criando um laço com esse cara, porque ele falou que matou os pais dela, né? Então ela perdeu todas as esperanças. Ele era tudo que ela tinha, então psicologicamente ela estava presa, né? Aquele maluco. E aí ela estava esperando ele reaparecer um dia para salvar ela e tal. E aí depois de 2 semanas que ela deu uma entrevista, dá para você ver assustadoramente que a mulher não é mais a mesma, não é mais aquela menina que estava lá no início do filme quando ela foi capturada. O que acontece? Eu lembro que quando eu assisti o filme, não tinha em português, não tinha legenda. Não entendo muito inglês, sabe? O que eu assisti foi mais ou menos assim: Do you speak in English? Yeah, so. E aí foi isso, eu fui entendendo ali, mais ou menos. E pouco tempo depois ela não aguentou a vida normal, digamos assim, e acabou tirando a própria vida. Que O fim do loucura. filme, né, mostra que o cara deve ter mudado para um outro estado, fazendo novas vítimas. O cara nunca foi pego e é basicamente isso, né? Isso causa uma revolta, deixa aquele vazio, né? E se a gente lembrar que já existiram vários casos desse tipo, como por exemplo o Zodíaco, né? Que tem até aquele filme muito bom do David Fincher, baseado em um caso Esse é real, louco. e o assassino nunca foi pego. Não o né? filme, mas a Basicamente história. é isso. E você, o que você achou de As Fitas de Poughkeepsie? Já assistiu esse filme? Há muito Gosta tempo. desse estilo de falso documentário de terror? Também deixa aqui outras opções de filmes mais ou menos nessa pegada, quem sabe eu não fale aí num futuro interessante. próximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é Opa. inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito Show o de- Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais. Boa mesmo. É, foi bom relembrar